Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, não está inscrito, se inscreve no canal, deixa like, comentário e compartilha conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você não é inscrito e quiser conhecer outras redes sociais, links todos aqui na descrição. E para você quiser garantir conteúdos antecipados como esse, é muito simples, você vai virar membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se a partir de R$5. Falei muito nas últimas semanas, esse valor deve mudar, provavelmente para o ano que vem. Mas vocês estão percebendo que os conteúdos já estão demorando mais para ficar abertos. Né? Alguns eu vou segurar mais, alguns talvez eu não solte para o aberto. Por questão mesmo de tentar investir mais. Eu estou querendo cada vez mais trazer essa galera. O YouTube tá começando a monetizar um pouco mais visualização ainda é muito baixo. Então o principal ainda é inscrição, né? A assinatura e o pessoal do Apoia-se. Então é uma forma de impulsionar a galera e isso me ajuda pra caramba a continuar fazendo esses conteúdos, além de like, comentário e tudo mais. Bom, bora falar da BFA. Sei que estou atrasado. Existem alguns motivos, o fato de a gente não ter tido recaps, né, só em transmissões, isso demanda mais tempo para ver o jogo, falta de tempo mesmo também, depois que eu gravei o do Brasileirão, eu acabei demorando, não conseguindo parar para fazer, e eu quis também aproveitar o fato de que o Manaus já ia jogar contra o Remo, né, então eu esperei também esse jogo rolar para poder gravar e falar de todos os jogos que englobavam as últimas 2 semanas. Bom, vamos começar rapidinho falando por Estepos 17-0 contra o Almirantes, jogo que eu vou ser bem breve, jogo que não valia nada. O Almirantes, inclusive a última partida do time na BFA, tem um vídeo que foi pro aberto, falando sobre o fim do Almirantes no Full Pad, né, um cenário possível, para quem quiser conferir um pouquinho lá. E do jogo, eu acho que foi um fim muito apático. Né, o Almirantes termina com 1 vitória e 3 derrotas, mesma campanha que o Estepos fica depois de voltar a vencer desde 2022. E, cara, a verdade é que o Almirantes foi uma sequência de decisões erradas. Não sou um hater do Tamares nem nada do tipo, mas ele veio jogando futebol americano extremamente abaixo do que a gente imaginava minimamente pelo que ele tinha feito ano passado na Conferência Nordeste. Não é o único culpado, também em algumas situações ele colocou a bola nos lugares certos e teve drops, tiveram faltas. Foi um time extremamente indisciplinado em 3 dos seus 4 jogos, então isso acaba pesando muito, muito, muito. E o Estepos fecha com uma vitória que é merecida. Né, o Estepos merecia ganhar esse jogo, o Estepos mereceu ganhar do Almirantes no jogo 1 e o Estepos estava merecendo ganhar há algum tempo já. Um time que cometeu menos erros, e isso foi crucial para essa vitória, controlou bem trincheira, parou bem o ataque do Almirantes, não deu campo para o time chutar, como deu no último jogo, e conseguiu capitalizar um pouco mais quando chegou na Red Zone, coisa que o time não estava fazendo nas outras partidas. Né? JP teve touchdown, acho que foram 2 para ele no jogo, inclusive. Mazzola, um jogo menos explosivo, mas com menos erros, então você começa a ver o crescimento dele na posição de quarterback. Me passaram que ele não era quarterback até esse ano, mas acho que é um projeto bem legal para o ano que vem, e eu gosto muito do Estepos. Eu acho que é um time que ficava sempre a detalhes de ganhar, e aprendeu, né, para fechar bem, né, mesmo já eliminado, conseguiu fechar bem. Fica uma dúvida sobre essa Conferência Sul no ano que vem, né, porque com o Almirantes fora, a gente teoricamente teria 3 equipes, mas a gente conta teoricamente com uma volta do Juventude, que também jogaria esse ano e não jogou. A gente não sabe se alguma equipe vai para o ano que vem, se a Conferência Sul vai continuar no seu formato ou não, mas também precisa de uma repaginada para que os times possam jogar jogos diferentes, encarar adversários diferentes. Eu acho que isso é uma questão não só do Sul, mas, enfim, algo para a gente ficar de olho. Indo agora para o wildcard do Sudeste, tivemos a classificação do Vasco Almirantes 44-12 contra o América Locomotiva. Jogo dentro do que eu esperava, até achei o América mais combatente do que foi no primeiro jogo. Gostei muito da aposta do time, né? Gosto do Guti, mas entendo que colocar o Arthur como quarterback você traz um cara mais atlético que pode estender jogadas, até esticar mais a bola no fundo do campo. Isso teve um sucesso na primeira campanha, mas a defesa do Vasco se ajustou. O América não conseguiu correr com a bola e isso mata muito esse estilo de jogo. E aí você tem um cara que não é um quarterback necessariamente de função,
que nem tanto por questão de tomada de decisão, mas às vezes alguma leitura, uma janela que fecha muito rápido. Os dois americanos que o América trouxe não fizeram nada pelo time assim, de muito impacto na minha concepção. E encaram o Vasco Almirantes, que segue crescendo, segue melhorando, segue fazendo melhor com o seu ataque, com o Showtime. O jogo aéreo foi aparecendo cada vez mais. Eu vou fazer uma comparação mais pra frente do Showtime, que eu acho que ela é muito pertinente com um outro caso que a gente tem na BFA. Eu tenho a concepção que o América chegou no seu platô. Eu acho que é um time que, se não melhorar fisicamente dos dois lados da bola, e se a sua secundária não melhorar, o time vai ficar sempre nesse platô. Vai ser um time que vai chegar em momentos decisivos do Mineiro e não vai conseguir ganhar. Vai chegar em momentos decisivos da BFA e não vai ganhar. Então, assim, esse time precisa dar esse passo físico nas trincheiras e a secundária precisa melhorar. Eu acho que é isso que mais atrapalha esse time nesse momento. Então é algo de aprendizado e é algo que o time tem que levar para a mentalidade de 2025. Do Vasco, eu acho que foi um jogo muito bom, a defesa se ajustou muito bem, Showtime correu para touchdown, fez passe longo, todo mundo apareceu, todo mundo conseguiu jogar muito bem. E agora o desafio é contra o Galo no dia 20 em Minas Gerais, né? Quem vencer esse jogo, né? Quem vencer o Sudeste Bowl vai encarar o vencedor do wildcard de Norte, Centro-Oeste na casa do vencedor desse duelo, tá? Indo agora para... Vamos falar primeiro da final do Centro-Oeste, né? O Rondonópolis Hawks 26-12 contra o Cuiabá Arsenal. Jogo que não me surpreendeu, eu acho que as duas equipes fizeram muito do que a gente viu durante todo o campeonato. É muito difícil que numa final a gente veja muita coisa diferente. Queria falar que eu gostei muito do que eu vi do Ourique como quarterback do Cuiabá Arsenal, né? Para quem é mais antigo do FA, a equipe do Arsenal sempre contou muito com o Dandan e chegou um momento que era muito dependente do Dandan, né, para esse jogo aéreo fluir, para esse ataque aparecer bem. E eu acho que o Ourique, entre mortos e feridos, fez um bom trabalho. Tomou algumas decisões ruins em alguns momentos, teve alguns turnovers também durante essa competição, mas no geral, gostei bastante, estende jogadas, produz com as próprias pernas, foi melhorando também no aspecto de passador jogo após jogo, e acho que a equipe do Cuiabá Arsenal tem um caminho muito bom ali com ele. Eu acho que o time consegue montar um time ao redor desse cara para brigar todos os anos. Dito isso, o ataque sofreu muito para se achar, não conseguiu correr com a bola, muita situação de terceira descida um pouco mais longa, e isso atrapalha muito, né, o ritmo do seu ataque. E mais uma vez, encarou o Rondonópolis Hawks, que apostou muito numa marcação homem a homem, e quando o Hawks fez isso, mudou isso, o Ourique foi interceptado uma segunda vez, tomou uma interceptação numa pick six, uma marcação homem a homem. Eu acho que o Hawks mostra muita fisicalidade de trincheira e muita confiança na sua secundária para fazer isso. Não é fácil jogar em man-to-man boa parte do jogo. Posso estar analisando errado, mas é uma visão que fica pela movimentação que a gente está vendo dessa defesa do Pechina. E é um time muito mais físico do que a gente viu nos últimos anos. Isso ajuda para que você se permita dar um pouco mais de espaço na caixa, né, de certa forma, mandando pressão com 5, mas deixando só um cara no fundo do campo para proteger qualquer big play que possa acontecer. Mas foi um jogo muito bom. O Hawks, ofensivamente falando, correu muito melhor com a bola, né? Eu falei que é um time que, comparando com o ano passado, que sofria para correr, não achava melhores formas de correr. Esse ano deu uma mudança muito grande, a OL jogando muito melhor, conseguindo distribuir bem esse backfield, não é um cara, são 3 caras ali, majoritariamente. Até o Adner fez um TD ali numa quarta descida que o time arriscou. Quartas descidas que me preocupam, eu acho que o Hawks precisa ter um pouco mais de cautela de agora em diante, com quartas descidas. Mas vale a gente falar que o jogo aéreo não fluiu tão bem, né? Eu acho que o time ficou muito com o jogo terrestre porque estava encaixando, porque estava funcionando legal, mas o jogo aéreo, não digo nem que deixou a desejar, mas faltou um pouco nesse jogo, e isso com certeza vai ser importante contra o Manaus, né? Mostrar um pouco mais desses flashes. Tem um bom quarterback lá que ainda está ganhando o ritmo com todo mundo. Meu único pesar, e eu falo isso entendendo todos os problemas que existem para uma estrutura de um jogo, minha nota de pesar é a final ter sido uma transmissão tão problemática que perdeu-se muita coisa, a imagem no final é muito ruim, e a gente não ter tido uma gravação compacta depois que suprisse um pouco essa qualidade da transmissão. Eu entendo que a transmissão ela é necessária nesse momento, eu acho que tem que ter mesmo. Não sou o maior fã de transmissão durante a temporada regular. Durante playoff, eu acho que tem que ter. Só que o material não é bom, e se o material não é bom,
a imagem acaba ficando ruim para quem está de repente tendo um primeiro contato ou para quem quer ver realmente o jogo. Então eu acho que o Hawks vai mandar o duelo contra o Wildcard do Norte e eu acho que seria legal se a equipe pensasse nos dois cenários, de tentar estruturar um pouquinho melhor a transmissão ou de cuidar que uma filmagem boa seja feita, que seja entregue rápida, para que o produto final fique bom e até o Hawks possa usar esse produto em redes sociais, em divulgação, os jogadores usarem e tudo mais. Indo para a final do Norte, final que foi realmente um jogo único, o Manaus venceu o Remo por 25-0. Jogo bem cozido, né? Principalmente no segundo tempo. As duas equipes não pontuaram nada no segundo tempo. Primeiro tempo bom da equipe do Manaus, defesa conseguiu ali forçar safety, special teams forçou safety, defesa fez o seu papel, tirou o Remo de campo sempre muito rápido, e o ataque do Manaus fez o que tinha que fazer. Eu acho que é um ataque um pouco menos dominante do que a gente viu ano passado, mas é um ataque que ainda consegue fazer o que tem que fazer. Malik Brown foi o quarterback desse jogo, né, majoritariamente. Canuto entrou e não jogou muito bem. Ainda sigo muito com a opinião que eu tinha quando o Malik Brown foi anunciado. O Canuto é provavelmente o futuro desse time. Então eu acho que ele tem que continuar pegando o ritmo de jogo, continuar tendo oportunidades. É um cara que também pode correr com a bola, óbvio, não com a mesma mobilidade e velocidade do Malik Brown, mas é muito importante. O que eu queria falar, que eu até falei do Showtime. Malik Brown e Showtime são duas situações que é assim. Vasco e Manaus, vou recomeçar. O Malik Brown e o Showtime, para mim, são uma situação muito parecida. Vasco e Manaus pegaram o limão e estão fazendo uma limonada. Pegaram dois caras que não são quarterbacks de função e estão extraindo o melhor desses caras com fisicalidade para estender jogadas, corridas desenhadas para os caras e um bom braço que eles têm. Eu acho que tanto o Showtime quanto o Malik, eles não são quarterbacks de ofício necessariamente, mas eles ganham tempo para que eles consigam mostrar isso. Quando a gente vê situação de QB puro, o Malik Brown não é tão bom assim. E isso não é uma crítica ao Malik Brown. Eu acho que é uma coisa que ele ainda está se adaptando. Mais uma vez, até chegar ao Manaus, ele nunca tinha jogado de QB. Então é um processo de adaptação para ele. Entendeu? O Showtime, eu até vejo um pouco mais de flashes, mas você também vê algumas situações em que ele tá ganhando tempo para que alguém fique livre e ele solte essa bola. E tá tudo bem. Os dois times estão conseguindo tirar o máximo com isso, né, dos seus quarterbacks americanos. Mas falando do Manaus, partida muito bom, nosso querido Carlos Medeiros, né, veteranaço, jogando muito bem, 2 touchdowns, uma corridaça longa no segundo TD, inclusive. Mas no geral foi isso. O jogo aéreo teve alguns momentos, né? O Pilg teve uma participação um pouco mais apagada nesse jogo, vai ter que aparecer um pouco mais, obviamente, contra o Rondonópolis Hawks. Vai ser interessante ver esse matchup também, e vai ser interessante ver o Rondonópolis Hawks se arriscando em jogar man-to-man contra um quarterback que pode estender, se livrar dessa marcação e correr pra caramba. Então é algo pra gente ficar de olho, ver se o Hawks de repente não traz um gameplay diferente ou um plano pra tentar cercar o Malik Brown e forçar ele, né, a situações de terceira descida longa, situações mais claras de passe, e a secundária também vai ter que fazer um grande jogo para conseguir prender ele ali dentro do pocket. Na equipe do Remo, é uma situação muito parecida com o que eu falei com o Sul. A gente precisa de mais times, esses times precisam rodar mais. O Remo acabou jogando um jogo só no ano inteiro. E isso é muito ruim, porque o time não tinha ritmo. No segundo tempo, quando conseguiu rodar, foi interceptado 2 vezes em momentos bons do seu ataque. E falta ritmo, falta adversário. A gente precisa trabalhar nisso, para o desenvolvimento de novas equipes, novos atletas, a formação dessa galera toda. Porque, mais uma vez, no final das contas, a Conferência Norte teve um jogo só. E eu acho que ninguém quer isso em nenhum cenário. Bom, para fechar, vamos falar dos 2 jogos da Conferência Nordeste, semifinais que rolaram. Começar por Fortaleza Tritões 41-8 contra o Caruaru Wolves, né? O Caruaru Wolves que chegou pela primeira vez numa semifinal, classificação histórica, mas que a gente não viu nada muito diferente do que a gente viu no jogo 1, né, contra o Fortaleza Tritões na fase de grupos. Claro que JT traz velocidade, eu acho que até no começo do jogo ele conseguiu resolver melhor, conseguiu conectar alguns passes, o Bender também apareceu em um momento ou outro, mas no final bastou ao Tritões fazer um jogo protocolar para conseguir garantir sua vitória, né? O time desgarrou ali antes do primeiro tempo acabar e controlou muito bem as ações, né? O JT é um cara que
porra, eu gostei muito desde o primeiro momento que ele chegou no Brasil jogando em Leme, depois foi pro Hawks, aí esse ano ele ia jogar no Juventude, acabou indo depois pro Wolves e se achou muito lá, isso eu achei muito legal pro JT, né? Uma história muito forte também, perdeu a mãe antes do wildcard, ganhou, foi para lá, voltou, então isso tudo também acaba atrapalhando, né? Mais um cara que não era um QB de função até o ano passado, o Ingleme virou esse cara esse ano também. Então, é um trabalho de desenvolvimento que ele tem como passador, né? E é um outro cara que ganha tempo e tudo mais. Mas a defesa do Tritões foi se ajustando, roubou bola, consegue uma parada aqui e ali. E o ataque, quando foi para campo, fez tudo o que tinha que fazer. Né? Uma OL que jogou muito bem. Quem estava no backfield, né? Seja Maranhão, seja me fugiu o nome agora dos outros dois running backs que também entraram e jogaram bem. A verdade é que esse jogo corrido funciona muito bem e funciona muito bem para que o Braxton tenha que passar a bola nas horas certas. Né? O Braxton ele teve 2 passes para touchdown vindos de play action. Então, 2 passes muito bons. Ele correu para um TD ou para uma conversão de 2 pontos, agora também não lembro. E é muito legal, porque assim, o Braxton ele chegou com uma expectativa legal, o time se apoiou muito no jogo terrestre, e ele não precisou ser o cara em nenhum jogo que não tivesse sido o jogo do Mariners, e ele foi o cara. Falei muito sobre isso naquele jogo. E é muito legal a gente ver que o time também não fica forçando muito. O Fortaleza Tritões tem um corpo de recebedores que você poderia forçar o Braxton a passar a bola 50 vezes por jogo. E não força. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Claro, os recebedores que estão lá, todo mundo quer receber bola, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter oportunidade. Né? Você olha, você tem Piola, Marlos, Tico, você tem o próprio Maranhão, que pode ser um running back sendo usado no jogo aéreo, tem outros caras ali. Então, assim, você tem armas para você forçar esse jogo aéreo quanto você quiser. Mas se não tá quebrado, você não arruma. E o time tá correndo bem pra caramba com a bola. E desse jogo é isso. E o adversário dessa final será o Recife Mariners, né? Teremos a reedição da final do ano passado, né? O Recife Mariners venceu a Cavalaria 2 de julho por 24-6. A única diferença do ano passado é que esse jogo será mando do Tritões, né? O jogo que acontece esse final de semana vai ter um videozinho também da prévia, fiquem tranquilos. E falando de Recife Mariners e Cavalaria, eu acho que a Cavalaria, assim como eu falei da América Locomotiva, a Cavalaria tá uma linha ofensiva de ter um ataque realmente para brigar no Nordeste. Eu acho que recebedores não é um problema. Você tem Irving, você tem Chita, você tem Cox que pode usar nesse ataque. Quarterback, eu acho que o João Vitor fez o que dava para fazer, apesar de algumas decisões ruins durante o campeonato, ou investir em um americano como fez ano passado, mas precisa de uma linha ofensiva melhor para que esse jogo aéreo funcione melhor também. Então eu acho que... E o jogo terrestre também flua melhor. Então eu acho que é isso. Cavalaria, se tivesse uma linha ofensiva um pouco melhor, poderia ter brigado, né, contra o Recife Mariners nesse jogo. Poderia ter vencido com mais tranquilidade o João Pessoa Espectros. E eu falei muito até esse momento. Eu acho que a Cavalaria estava correndo melhor nos últimos jogos porque estava encarando adversários que eram ruins de trincheira. E chegou contra o Mariners e realmente isso acabou se comprovando. E o Mariners apostou muito em mandar blitz, em forçar o João a soltar a bola, e isso deu errado em vários momentos, né? O time foi ter muita produção mesmo mais pro final do jogo, né? Quando já estava numa situação mais controlada ali. Mas foi legal, o time não desistiu, o time continuou insistindo, persistindo, e termina aí batendo na semifinal mais uma vez. Defensivamente, eu acho que a Cavalaria teve alguns bons momentos. Mais uma vez, a Cavalaria coloca uma situação em que a OL do Mariners me deixa com uma pulga atrás da orelha. Teve a estreia do Polis, né, inclusive, que veio da ILF para jogar essa resta final com o Mariners. Mas assim, eu sei que a OL do Mariners é boa, mas essa OL do Mariners volta e meia tem lances esquisitos que me deixam preocupado. E eu acho que essa é uma questão que precisa ser corrigida olhando para essa final do Nordeste e para uma sequência caso o time vença o Nordeste. Eu acho que o Álvaro Fadini é um quarterback muito bom, é um cara que consegue evitar sacks como evitou, estender jogadas como estendeu, mas ele é um cara mais passador puro. Você tem Lucas Adolfo nesse backfield, tem o Vini, que esse ano eu até vi ganhando um pouco mais de volume do que o ano passado. Então eu acho que essa OL, ela tem nomes e tem a tag de que ela é uma OL elite, só que às vezes ela não joga como. E eu acho que esse é um ponto que sempre me preocupa um pouquinho
desse time. Mas, mais uma vez, não é uma OL ruim, propriamente falando. Só acho que dá para tirar mais, né? E eu acho que quando você coloca um cara como o Poles, ela vai dar esse salto ainda maior. Mas do ataque, gostei muito do que eu vi. O Lucas Adolfo, mais uma vez, é um cara que aparece muito bem, aparece no jogo aéreo também, um running back muito bom recebendo a bola. E a gente viu, né, o Atos aparecendo muito nesse jogo, além dos 2 touchdowns, né? Ele teve 7 recepções no jogo, né? Acho que teve 10 alvos, se eu não me engano. E assim, quando você junta o treinador de tight ends da seleção brasileira e hoje o melhor tight end do Brasil, ele vai ter alvos, né? Então, assim, e a grande vantagem é que o Atos não é um cara de jogar só colado na linha. Você pode jogar ele aberto, você tem touchdowns longos com ele, apesar dele não ser o cara mais veloz do mundo, ele consegue esticar para o fundo do campo e é um cara que quebra tackles como quebrou no primeiro touchdown. Então, assim, você tem que alimentar, o cara foi alimentado e produziu, né? Então, eu achei bem, bem legal a participação dele e também muito legal a homenagem que ele fez aos jogadores do Curitiba Crocodiles nos 2 touchdowns. Bom, ali da defesa do Mariners, eu acho que dá pra ser rápido, né? Uma defesa que jogou muito bem, jogou de forma muito dominante, roubou bola, teve TD de special team logo no primeiro lance do jogo também com o Isaiah. É Isaiah? Posso estar falando errado, mas o americano da equipe, que teve o TD de retorno. Na defesa, acho que ele teve uma interceptação ou teve um sack. E assim, é uma defesa que tá jogando muito bem, tá jogando muito redondinha e que vai encarar um adversário muito forte nessa final. Então, esperem mais um grande jogo de Fortaleza Tritões e Recife Mariners. É isso? Passamos por todos os jogos? É isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, like, comentário, compartilha esse conteúdo. E para você garantir conteúdos antecipados, já sabe, vira membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se. Beleza? Tamo junto e até a próxima.